Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será experiências do passado. Quem não tem experiências do passado, né? Experiências boas, ou experiências ruins, ou as duas experiências boas e ruins, não é mesmo? Amado, o que passou não volta mais. Pode ter certeza disso. Portanto, vire a página, conquiste novas vitórias e nunca se esqueça de que tudo vale como uma lição de vida. Experiências próprias. Se ligue. Jesus, minha razão de viver. Hoje nós vamos aprofundarmos sobre experiência do passado. Todos nós temos um passado, todos nós temos uma experiência. Nós vamos relatar sobre a história de José do Egito. Amém? Conforme Gênesis 50, 19 e 20. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só o que José falou para os seus irmãos. Vocês prepararam o mal, planejaram o mal contra mim, mas Deus preparou o bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, não só a vida de vocês, mas de muitos. Amados, lições que aprendemos com a vida de José do Egito. Vamos nos aprofundarmos? José, quem foi José? José foi um personagem bíblico com uma história inspiradora. Exemplo para todos nós. Filho preferido de Jacó, José acabou sendo traído pelos seus irmãos e vendido como escravos. Mas Deus o abençoou. José foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravos. Mas Deus o abençoou. José serviu no Egito, interpretou os sonhos de Faraó, tornando-se o segundo homem mais importante do Egito. Enfrentou tentações, ajudou o povo durante a fome, perdoou os irmãos, reconciliando-se com a sua família. José é um exemplo para todos nós que murmuramos o passado, questionamos a Deus. Amado, José era muito jovem quando foi vendido como escravo para o Egito. Ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. Parecia que não tinha mais futuro para esse rapaz talentoso, jogado num buraco, numa cova, depois vendido como escravo para outro país, um país estrangeiro, o Egito. Mas não estava tudo terminado. Na verdade, esse problema foi o início de um grande plano de Deus para salvar muitas pessoas. Às vezes acontece conosco muitos casos em que nós perdemos nossos sonhos, achamos que é o fim. Mas Deus está no controle de tudo, Deus sabe todas as coisas. Quem é jovem, amado, tem muitos sonhos, não é mesmo? Mas também se enfrentam grandes desafios. Parece que o mundo inteiro conspira para destruir sua esperança do futuro, não é mesmo? Quantos jovens desistem, não perseveram, achou que chegou o fim, não tem mais jeito. Mas Deus tem um plano para você, pode crer. Com a ajuda de Deus você pode ter um futuro abençoado e abençoará muitas pessoas. Deus irá te usar como instrumento, assim como usou José do Egito, pode ter certeza disso. Amado, temos várias lições sobre a história de José do Egito. A primeira lição: use os dons que Deus lhe deu. Não importa onde você esteja, José usou o seu talento por onde passou. Ele não mudou sua identidade. Ele continuou sendo o mesmo José. José não desperdiçou nenhuma oportunidade. Ele não dispersou. Tem pessoas que desperdiçam a oportunidade que Deus dá. E José não. José segurou todas as oportunidades. Ele não ignorou seus dons de interpretação de sonhos e administração. Não. Ele continuou buscando de Deus sabedoria e discernimento para poder revelar sonhos.
e nas suas administrações. José usou seus dons em todos os lugares por onde ele passou, até mesmo na prisão, amado, onde ele colocou a ponta dos seus pés, a ponta das suas mãos, ele foi abençoado. Conforme Deuteronômio 28, é a promessa de Deus para nós. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos de Deus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará por onde vocês andarem, onde pisar a ponta dos seus pés, das suas mãos, será abençoado se você o obedecer. E José do Egito é o exemplo disso, ele obedeceu a Deus em tudo. Amado, não basta ter o dom para ser alguma coisa, não. Você precisa praticar, não ser apenas ouvinte, mas praticando a palavra de Deus. Portanto, comece aos poucos e construa uma boa reputação. Deixe um legado. Graças à sua experiência, amado, enquanto escravo e prisioneiro, José ganhou o posto de primeiro-ministro do Egito. Olha que ele estava em outro país, e no Egito. Um Egito de vários deuses. Mas ele não adorou a nenhum deus do Egito. Ele continuou com o Deus dele, o Deus que ele conheceu. Ele não mudou a sua identidade, ele continuou sendo José, filho de Jacó. Lição 2. Afaste-se das tentações. Amados, nós somos tentados a cada segundo de nossas vidas. Satanás já está ao nosso derredor, lançando dados, setas inflamáveis. Ele está ungindo como leão, tentando nos tragar. Mas nós temos que nos afastar das tentações. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de Deus. E aqui José foi bem claro. Ele afastou das tentações. Amado, enquanto trabalhava como escravo, José recebeu o convite para adulterar com a esposa de seu mestre. Olha só que convite. Um jovem de 17 anos, cheio da puberdade, cheio de orgasmo. Uma tentação irrejeitável. No momento ali, imagine aí, o cara morando na casa de Potifar, de repente a esposa de Potifar está em cima dele ali e convida para ir adulterar. E ali ele, não vou trair nem o meu Senhor e nem o meu Deus. José recusou firmemente a oferta e passou a fugir da presença dela. Fugir do mal. Foi isso que José do Egito fez. Fugiu. A bandeja foi farta, foi a mulher de Potifar, para um jovem de 17 anos, na puberdade ali. Mas José recusou firmemente a oferta e passou a fugir da presença dela. De início, mas José sofreu devido à sua fidelidade, mas ele esperou e depois Deus lhe deu uma esposa e 2 filhos. Fugir das tentações, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. José fugiu da tentação ali era a mulher de Potifar, imagine. Amado, não perca seu alvo de vista. Não mude sua identidade. A imoralidade sexual pode trazer prazer no momento, mas depois causa mais sofrimento do que você alguma vez poderia imaginar. No momento a bandeja é farta, é agradável, mas depois iria trazer problema para José. Mas José fugiu. Mesmo se levar muito tempo, é melhor esperar pelo casamento, que é muito mais especial. José somente se casou depois de 30 anos. Foi um jovem que suportou as tentações e só depois de 30 anos ele estava preparado. Ele falou: agora sim, Deus preparou uma esposa para mim. Com certeza José do Egito orou a Deus. Deus preparou uma esposa para mim. E Deus preparou. A lição número 3, amado: mantenha a sua fé em Deus, mesmo diante da adversidade. Tem pessoas que perdem a fé. Não tem mais jeito. Olha a situação que eu estou. Parece que Deus afastou de mim. Não, Deus jamais afasta de nós. Nós é que afastamos dele. Mas José não afastou de Deus. A vida de José, amado, foi marcada por dificuldades. Desde ser vendido como escravo até ser injustiçado, acusado e preso pela mulher de Potifar.
No entanto, sua fé permaneceu firme, mesmo diante das adversidades. José soube superar as tentações. A lição aqui, amado, é cultivar uma fé resiliente, confiando que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Você acha que Deus afastou de você, que Deus não está nem aí com você? Não, é engano. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus está ali. Diante das provações, das tentações. A lição 4, amado, sirva com humildade, seja humilde. José do Egito serviu com humildade em posição de autoridade, olha só. Primeiro como escravo, depois como governante. Ele foi humilde em todas as áreas. Ele demonstrou que a liderança verdadeira envolve servir aos outros em vez de buscar apenas poder e conhecimento pessoal. Não, não. José do Egito procurou ser fiel e ser humilde. Essa lição, amado, destaca a importância de serviço humilde como um princípio cristão fundamental. Isso é o verdadeiro cristão, isso é ética cristã. A quarta lição, em vez de tocar nas injustiças, foca em Deus. José do Egito agiu dessa maneira. Perdoar, amado, não é nada fácil. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Mas guardar rancor destrói. José foi traído, abandonado, esquecido, mas ele não guardou rancor. Em vez de focar nas injustiças, José escolheu focar em Deus e nas bênçãos que recebeu. Muitas pessoas não recebem a bênção, amado, por causa do coração duro que tem, fica guardando rancor, guardando mágoa no coração, não perdoa. Ele perdoou seus irmãos que o venderam como escravo e o tratou bem. Os próprios irmãos ficaram admirados com as atitudes de José. Imaginava José castigá-los ali, num momento tão difícil. Mas José mandou preparar um banquete para eles. E sentou à mesa com eles e declarou: eu sou José, aquele que vocês lançou na cova, aquele que você vendeu como escravo, aquele que você deu para meu pai como morto. Eu sou ele e perdoo vocês. É assim que deve agir um verdadeiro homem de Deus. José, porém, lhe disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amados, há caminhos para o homem que parece ser bem, mas é mal. E há caminhos para o homem que parece ser mal, mas é bem. Quando Deus está na direção, não importa as circunstâncias, não importa a situação, Deus está na direção. E quando Deus está, com certeza lá na frente será bem, será vitória. A sexta lição, amado, o propósito que Deus tem para você. Saiba que Deus tem um propósito para a sua vida, se você atentamente obedecer. Deus usou a jornada difícil de José para cumprir um propósito maior. Os planos de Deus são maiores que os nossos, pode crer nisso. Ele passou de escravo a governante do Egito e, eventualmente, salvou sua família e muitas outras pessoas de fome. Foram 70 pessoas que saíram ali na comitiva de seu pai e de sua família. E ele alimentou todas aquelas pessoas. Isso nos ensina, mas que Deus pode usar as adversidades e desafios da nossa vida para nos preparar a cumprir seus planos maiores. Através da vida de José, Deus foi glorificado. A vida de José, amado, dá uma ótima pregação sobre uma fé resiliente na adversidade, na integridade, no perdão e na reconciliação. Propósito através de lutas, humildade e serviço, confiança no tempo de Deus. O resumo da sua história, amado, nos inspira a vivermos como cristãos autênticos e confiantes na vontade de Deus. A história de José nos ensina como ser um verdadeiro cristão. Amado, a história é a mestra da vida, pode ter certeza disso. O passado é experiência para nós. A nossa história é a mestra da vida.
Todos nós temos um passado, todos nós temos experiências, ou boas ou ruins. Nós temos experiência. Essa frase é atribuída a Marco Túlio Cícero, senador filósofo do retórico romano que viveu no século I a.C. É velha. A história é a mestra da vida. Ele acreditava que havia uma relação íntima entre a ação virtuosa e os exemplos do passado. Vários filósofos, amados, fizeram referência ao aprendizado do passado. Existem várias histórias de filósofos falando sobre o passado. Um deles dizia: a vida somente pode ser compreendida olhando-se para trás, mas somente pode ser vivida olhando-se para frente. Uau! O grego Heródoto, considerado o pai da história, que viveu no século V, no século V a.C., recomendava pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Outro sábio, o Confúcio, diz: se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examine o presente, que é a causa. Esses são os pensamentos dos grandes filósofos. Mas de forma recorrente, encontra-se a crença de que a história é cíclica, ou seja, existe uma repetição sistemática da história. E de que tudo isso serve? Inegavelmente, os fatos ocorridos no passado servem como exemplos de aprendizado para a vida presente. São experiências. Muitos já erraram por não aproveitar as lições do passado, não é mesmo? Tanto nações como pessoas esquecem às vezes de olhar para trás para aprender com os acertos que devem ser ilimitados e com os erros que devem ser evitados. Nosso passado serve de experiência. Em termos de família e da vida familiar, mas isso também acontece. Todos temos boa experiência como filhos do nosso passado, não é mesmo? Que gostaríamos de repetir com nossos filhos. Identicamente, alguma experiência de erro de nossos pais não desejaríamos repetir em nossa família. Tem história de nossos pais que nós falamos: eu não quero ser igual meus pais. Em outros casos, eu quero ser igual meus pais, eu quero me espelhar nos meus pais. Há vários exemplos de histórias. Um pai alcoólatra, um pai drogado, um pai ladrão, um pai assassino. Filho nenhum quer se espelhar nele. Mas um bom pai, um pai que vive os princípios de Deus, todo filho quer espelhar nele. Aí é que está o problema, nem sempre isso é possível. Por exemplo, uma experiência que marcou a vários de nossa geração é a vivência da disciplina da educação que nossos pais nos deram. Muitos valorizaram isso, não é mesmo? Porque vieram compreender com isso, influiu depois em nosso desenvolvimento pessoal. Eu me espelhei nos meus pais e meus filhos se espelham em mim. O hábito de acordar cedo, de respeitar a autoridade dos pais e outros aspectos, muitas vezes transforma em valores que muitos prezamos. É necessário reconhecer, no entanto, que hoje as coisas são diferentes. Os pais de hoje não mais conseguem impor uma disciplina sem negociação como era antigamente. Hoje é a correria do dia a dia, o tempo é curto, o tempo é abreviado, os pais não têm mais tempo com os filhos, acompanhar os filhos, nem os filhos têm tempo de acompanhar os pais. Outra experiência do passado que muitos valorizam, amado, é o convívio familiar, numa época que os atrativos de TV, internet e outros não existiam, ou eram muito menos intensos. Era mais fácil a família se reunir e conversar. Como era naquela época, né? Sentar na mesa, todos reunidos, conversando. Aquela união, aquela comunhão.
Numa época em que os atrativos da TV não existiam, era diferente. Era mais fácil a família se reunir e conversar. Muitas vezes o almoço e o jantar eram em conjunto. A conversa fluía livremente, os conflitos também. Todos sabiam o que se passava com todos. Hoje, dentro de casa, ninguém sabe o que está passando. O pai não acompanha o filho não acompanha o pai, a mãe não acompanha o filho não acompanha a mãe. Enfim, há contendas dentro de um lar hoje em dia. Havia uma integração maior dentro de uma família, amado. Hoje, isso é mais difícil. O ambiente em que vivem nossos filhos é mais propenso a uma participação social maior e menor participação familiar. Que bom a gente voltar ao passado para viver as coisas boas, não é mesmo? Amado, o perigo dessa exposição maior das crianças, jovens, ao social, é a perda de valores que geralmente são transmitidos pelas famílias. Nada substitui o papel dos pais e educadores na transmissão desses valores, na fixação de limites aos educandos. Mais uma vez, amados, recorremos à história, onde e quando foram enfraquecidas as relações familiares, os resultados foram às vezes catastróficos. Veja-se o caso da Alemanha nazista, em que foi criada a juventude hitleristas, com valores sendo transmitidos por um partido e que resultou na inoculação de um fanatismo irracional de jovens, os quais terminaram sendo mandados para morrer aos milhares por um ideal falso de fracassado. Amados, que tenhamos em mente que para prepararmos um futuro melhor, não podemos abrir mão das lições do passado, do nosso ensinamento, dos nossos pais, embora sem saudosismo, pois as coisas se transformam. A palavra-chave não é esquecimento, e sim adaptação, experiências vividas. Provérbios 22, 6, o sábio Salomão foi bem claro. Ensine a criança no caminho que deve andar, para quando ele crescer não desviar. Que venha ter experiências vividas, conforme os princípios de Deus, conforme Deuteronômio 28. Ser obediente a Deus, ser obediente aos pais, ser obediente às autoridades. É isso que devemos. Amém? Eu creio que Deus já falou conosco através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor, nova criatura. Ainda há tempo de se tornar uma nova criatura. Voltar ao passado como nova criatura em Cristo Jesus, vivendo os princípios de Deus. Amém? Ouça esse louvor. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, esse tudo se fez novo. Daqui para frente, amado, seja nova criatura, vivendo os princípios de Deus. Amém? Vamos ouvir esse louvor? Nova criatura é quem está em Cristo Jesus. Eu tenho que ser livre do pecado, da imoralidade. Amém. Se tornar nova criatura. Amém? Seja nova criatura, vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvo, te agradeço por mais um momento, estar em tua presença, por essa palavra. Te agradeço, Pai, por me tornar uma nova criatura.
Assim como o Senhor realizou os sonhos de José do Egito, o Senhor está realizando também os meus, e daqueles que o buscam, e daqueles que o obedecem, conforme Deuteronômio 28. Peço seu doce amado Espírito, vai de encontro a essa pessoa que ele não conhece a sua palavra, ele que não vive na sua plenitude, que ele venha, Pai, se tornar uma nova criatura e viver os seus princípios, sendo obediente assim, conforme Deuteronômio 28, se atentamente, se ouvir, obedecer, que o Senhor irá exaltar essa pessoa, onde quer que ele andar, onde ele tocar a ponta dos seus pés, das suas mãos, serão abençoados. Que ele venha ser uma nova criatura. A palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, que essa pessoa venha se tornar uma nova criatura, assim como eu me tornei a nova criatura. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito o Senhor irá preparando de nós. A ti toda honra, toda glória, exaltada é o teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Nova criatura. Esquece o passado, ou delete o passado. Dê um reset na sua vida, um recomeço, e seja uma nova criatura. Viva os princípios de Deus conforme Deuteronômio 28. Se você atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará em todo lugar onde você tocar a ponta dos seus pés, a sua mão será abençoada, assim como foi José do Egito. José do Egito foi vendido como escravo, foi humilhado, foi preso, mas foi obediente a Deus. Ele foi tentado, mas foi obediente a Deus. E aí Deus o abençoou. E ele foi o segundo homem do Egito em autoridade. O sonho dele foi realizado, mais do que o sonho dele, o sonho de Deus foi realizado na vida dele. Portanto, ser obediente ao Senhor, que o Senhor, seu Deus, irá te exaltar, assim como está nos exaltando, assim como exaltou José. Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá permitir que você venha viver na obediência da palavra de Deus e que você venha ser uma nova criatura. Ele quer continuar deixando você como escravo. É isso que ele quer, te escravizar, para você não ter direito à vida eterna. Portanto, não se deixe lá para Satanás. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, seus sonhos serão realizados. Seus sonhos serão realizados, mas os de Deus são maiores ainda que os seus, assim como foi com José do Egito. Amém? Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção sempre.